Você pode, se acha que pode. Livro de Norman Vincent Peale, mesmo autor de O Poder do Pensamento Positivo. Caro leitor, se você é um velho amigo, bem-vindo a este novo livro. Se é amigo recente, seja bem-vindo também. Uma das coisas mais agradáveis na vida é conservar antigas amizades e estabelecer novas. Mas, por que mais um livro? Quando já escrevemos 17 e demos nossa colaboração a outros tantos? Bem, por estranho que possa parecer, sempre persiste a sensação de que se tem mais alguma coisa a dizer, ou de que seria bom dizer de forma diferente, coisas que já foram ditas, ou ainda de que é necessário exprimir de modo mais convincente determinados princípios que sabemos verdadeiros. Faz muito tempo, desenvolvi o que se pode chamar uma obsessão, a de ajudar as pessoas a extrair o máximo da vida e a saber como suportar as vicissitudes com uma disposição de espírito criativo. Pessoalmente, sempre me fascinaram as tremendas qualidades existentes nos indivíduos e as coisas surpreendentes que o ser humano é capaz de fazer consigo próprio. O assunto é, para mim, tão entusiasmante, tão fabuloso, que não posso deixar de me apresentar uma vez mais com histórias inspiradoras de gente realizada que conseguiu de fato fazer alguma coisa digna de nota, particularmente naquilo que diz respeito a liberar o próprio potencial. E aqui se encontram histórias de gente comum, como nós, como eu pelo menos. Tendo conhecido numerosos homens e mulheres e tendo-os visto superar seus problemas e atingir valores reais, adquiri a certeza de que determinados princípios específicos estão implícitos nos desfechos criativos. Esta obra foi escrita com o fito de delinear esses princípios dinâmicos e funcionais e ainda para animar os leitores e colocá-los em ação. Nosso objetivo é persuadir você, caro leitor, de que querer é poder. Decorre este livro de uma crença entusiástica nas pessoas e de um firme desejo de incentivá-las e tomar nas mãos as rédeas de suas próprias vidas, adquirindo plena compreensão das surpreendentes possibilidades mentais que possuem. Se você não está desfrutando dos melhores e mais notáveis valores, este livro lhe trará sugestões práticas no sentido de fazê-lo alcançar seus objetivos. Se o assaltam dificuldades e problemas abalando-lhe a confiança, este livro carrega a esperança de que você se dará conta de que é capaz de dominar e dominar por inteiro qualquer situação que se apresente. Oferecem-se aqui sugestões de ordem prática que poderão auxiliá-lo tanto quanto já auxiliaram a outros. Se terminada a leitura, sua crença nos poderes da mente tiver aumentado, se sua linha habitual de pensamentos houver ganho em praticidade e se você estiver convencido de que é capaz de enfrentar com êxito todo e qualquer problema, eu darei por satisfeito, pois então os objetivos que presidiram a elaboração deste livro terão sido alcançados. Claro que acredito em tudo aquilo que se diz e se relata no livro, em cada uma das ideias e em cada um dos princípios expostos. Minha esperança é que a obra lhe diga alguma coisa e faça algo por você. Uma palavrinha a mais. Acaso algum dia um leitor fez uma pausa para meditar naquilo que um livro pode fazer? Um livro escrito sobre um prisma positivo e inspirador? Eu gostaria de poder reproduzir aqui muitas das cartas recebidas, versando sobre os maravilhosos resultados que tais livros vêm tendo na minha vida de numerosas pessoas. Apresentarei, no entanto, apenas uma, que me chegou no exato momento em que
terminava este manuscrito. Explica a carta em questão aquilo que um livro fez em favor de um jovem, Loan Eg Tjoe, licenciada em filosofia. Eis o que escreveu ela: Caro Dr. Pili, seu livro serviu-me de guia em numerosas fases ruins de minha existência, ainda antes de eu vir morar nos Estados Unidos. Achava-me ainda em meu país natal, a Indonésia, quando por acaso deparei com sua obra Stay Alive All Your Life. Na ocasião, eu não passava de uma menina de colégio frustrada e infeliz. Eu desejava ardentemente viajar para o exterior e aperfeiçoar minha educação, bem como conhecer um pouco o mundo. Muitos de meus amigos tinham ido estudar na Europa. Um por um, fui me despedir de todos no aeroporto. Dessas despedidas eu voltava sempre com lágrimas nos olhos, perguntando-me quando seria a minha vez de ir. No entanto, meu pai era um pequeno comerciante com 5 filhos para cuidar. Não lhe era possível financiar meus estudos na Europa. Era preciso um milagre. Foi aí que dei com seu livro e fiquei sabendo que poderia ter tudo quanto desejava, desde que acreditasse. Dizia também o seu livro ser-nos preciso agir como quem tem certeza de obter tudo quanto se desejava. Bem, achei que não teria nada a perder fazendo uma tentativa. Passei a dizer a mim mesma que conseguiria uma bolsa de estudos na Alemanha, país em que pretendia estudar, pois a psicologia, matéria da minha preferência, era originária de lá. Comecei a tomar aulas de alemão. Escrevia a universidades alemãs, indagando sobre a possibilidade de obter uma bolsa de estudos. Nenhuma poderia oferecer-me tal bolsa, a menos que eu já estivesse residindo e estudando na Alemanha, dando ali uma demonstração da minha capacidade. Mas não deixei de acreditar. Meus pais chegaram a pensar que eu tivesse enlouquecido, por continuar alimentando semelhante pretensão. Deixei que falassem, e um belo dia chegou uma carta da Universidade de Bonn dizendo que minha proposta estava sendo estudada. Fiquei muito agitada. Era preciso dar um passo a mais nos meus pensamentos positivos. Eu tinha que acreditar que ia estudar na Universidade de Bonn, na Alemanha. Arranjei uma fotografia dessa universidade e preguei-a na parede do meu quarto. Olhava sempre para ela e repetia com meus botões: é aí que vou estudar. Passei a estudar o idioma alemão ainda com maior afinco. Posteriormente, depois de uma agonia que durou todo um ano, chegou-me uma carta comunicando que, de fato, eu fora agraciada com uma bolsa. 3 meses depois, embarquei para a Alemanha. Tudo isso aconteceu há coisa de 8 anos. Foi a primeira, mas não a última vez que a vida mostrou-me que Deus nos dá tudo quando lhe pedimos, desde que tenhamos fé. Sempre quis conhecê-lo pessoalmente. Tal desejo vai agora realizar-se, pois eu e meu marido estamos residindo em Nova York. No próximo domingo, nosso filho mais velho será batizado pelo Senhor. Quem diria que há muito tempo eu me encontrava na Indonésia, agarrando-me a seu livro como única fonte de esperança. Muitíssimo obrigada. Que Deus o abençoe sinceramente. Talvez este livro faça algo semelhante por você. Os princípios aqui ensinados estão repletos de poder. Por que então não fazer o uso dessa força? O livro ensina como fazê-lo. E lembre-se, sempre, querer é poder. Norman Vincent Peale. Capítulo 1. O princípio da persistência. Sempre é cedo para desistir. Quando você tiver um problema particularmente difícil, intricado, desanimador mesmo, existe um princípio básico a ser aplicado, e a ser aplicado sempre. Ele: não desistir nunca.
Desistir é abrir a porta à derrocada total, e não apenas naquilo que diz respeito ao assunto em foco. Desistir contribui para o desmoronamento final da personalidade. Tende a criar uma personalidade derrotista. Aborde o problema de diferente forma. Se a metodologia até aqui empregada não estiver dando resultado, e se a nova abordagem não se mostrar eficiente, invente uma terceira saída e prossiga no mesmo diapasão até encontrar a chave do mistério, pois a chave existe sempre e uma busca contínua, reflexiva e objetiva acabará sempre por revelá-la. Durante um almoço, notei que um amigo meu tinha o hábito de desenhar diagramas na toalha a fim de ilustrar seus pensamentos. Falava-me ele de um homem que tinha passado por maus bocados na vida, mas que era muito duro e, porque não entregava nunca, terminara por conseguir um êxito espetacular. O desenho mostrava um homem postado diante de uma enorme montanha. Como poderá ele passar para o outro lado? Indagou o meu companheiro de almoço. Contornando a montanha, respondi. Ela é larga demais. Está bem, concedi. Quem sabe fazendo uma escavação. Não, é funda demais. Eis a forma. Ele se eleva mentalmente acima do topo da montanha. Se um homem puder imaginar um mecanismo capaz de transportá-lo a uma altura de 10.000 metros acima de toda e qualquer montanha, ele também é capaz de produzir um tipo de raciocínio que fará erguer-se acima de toda e qualquer dificuldade. Bill, a ideia é bastante engenhosa, mas li esse conceito faz muito tempo. Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. Isso mesmo, concordou ele com entusiasmo. Pense apenas. Não se deixe levar pelas emoções. Atenha-se ao princípio básico de que sempre é cedo demais para desistir. Ainda há pouco recebi uma carta de um homem que usa proveitosamente esse princípio. Contou-me ele que há coisa de poucos anos inventaram um sistema de paredes pré-fabricadas para casas móveis. Organizou uma firma e nela colocou todo o seu dinheiro, mas o empreendimento não pegou. Foram dificuldades sobre dificuldades, tantas que os sócios acharam que o melhor era fechar as portas, mas o nosso homem não desistiu. Ele é um pensador positivo, é também um indivíduo cuja característica principal é essa persistência, que torna praticamente invencíveis os seus possuidores. Acreditava ele que seus problemas de momento não poderiam ser de forma alguma derrotá-lo ou destruí-lo. Recusava-me até admitir a ideia de que poderia estar batido, afirma ele, de maneira que entregou-se a reflexões racionais e profundas, acabando por ter uma ideia. E sempre acabamos encontrando ideias quando nos entregamos à reflexão, ao invés de entrar em pânico. Decidiu o homem criar uma linha de assoalhos pré-fabricados para acompanhar as paredes. E com isso, acertou na mosca. Uma grande companhia manufatureira de casas pré-fabricadas comprou-lhe o negócio. Ao escrever-me para comunicar o sucedido, ele disse essa tremenda frase: sempre é cedo demais para desistir. Você e eu já testemunhamos reiteradamente a mesma tragédia. Gente cheia de metas e objetivos, trabalhando, lutando, pensando, rezando, mas diante das dificuldades sobrevindas, essa gente termina se cansando, perdendo o ânimo e por fim desistindo. E mais tarde sempre se acaba por constatar que se tivesse havido um pouco mais de persistência de sua parte, se tivesse havido um pouco mais de previsão, essa mesma gente teria alcançado os resultados colimados. Nunca aceite a derrota.
Como desenvolver essa atitude persistente e inquebrantável? Bem, para início de conversa, nunca fale em derrota, pois falando, corre-se o risco de acabar aceitando a ideia. Certa ocasião, quando eu próprio enfrentava tempos difíceis, um homem da costa oeste, que eu não conhecia, chamou-me ao telefone. Tudo quanto me disse foi apenas isto: não se preocupe e não desista. Cuidarei de dizer a boa palavra por você. Antes que me fosse possível perguntar que coisa ele entendia por boa palavra, o homem desligou. Continuo sem saber o que ele pretende dizer-me, mas subitamente dei-me conta de que não andava dizendo coisas certas, usando palavras boas e esperançosas. Eu andava falando negativamente, e assim fazendo estava resvalando para uma atitude derrotista e, consequentemente, para a derrota, de maneira que entrei a dizer palavras boas, palavras como esperança, crença, fé, vitória, e comecei a usar essa poderosa afirmação: querer é poder. Comecei a agir e a pensar, a trabalhar nessa base. Tente fazer o mesmo e toda a sua personalidade começará a tender para coisas boas e alcançá-las também. Phyllis Smoke abordou num artigo esse conceito de boa palavra, mostrando como é perigoso o uso de palavras negativas. E surgiu, por exemplo, que se tome em consideração as palavras mas e já. Mas denota fracasso, derrota, demora. Em contrapartida, já faz renascer esperanças. Trate de mexer-se, cuide desde já de perseguir implacavelmente os seus objetivos, até que todos os seus problemas estejam resolvidos e todas as suas dificuldades superadas. Phillips também chamou a atenção para as palavras perder e vencer. Quando tudo na vida parece perdido, de dificuldades, perdido de arrependimento, perdido de ineficiência, o aconselhável é substituir essa expressão por outra: vencer. Vença cada um dos problemas que se apresentem. Por essa forma, você deixará de estar perdidamente desesperançado e batido, e se tornará produtivo e criativo, cuidando de vencer vigorosamente todo e qualquer desafio que lhe surja no caminho. Troque o mas pelo já e o perder pelo vencer. Mude sua forma de pensar e comece a encarar os problemas de forma positiva e construtiva. E lembre-se do princípio da persistência. Sempre é cedo para desistir. Na verdade, suas possibilidades de chegar até onde pretende na vida, não raro dependem de sua forma de reagir diante dos reveses. Você desiste ou continua tentando? Apenas isso. E aquilo que você decide também o seu futuro. As suas marcas. Acaso você já ouviu falar na emocionante carreira de Ayus Jones? No princípio da década de 60, esse homem foi considerado fenômeno nas corridas com obstáculos. Ele ganhou corrida após corrida, quebrou recordes, foi de fato uma sensação. Claro que foi escolhido para a equipe olímpica. Em Roma, competiu nos 110 metros sobre barreiras, e a expectativa geral era de que arrebataria a medalha de ouro. Surpreendentemente, porém, ele não fez. Terminou apenas em terceiro lugar na prova. Obviamente, foi uma grande decepção. Seu primeiro pensamento foi: melhor é desistir de competições. Não haveria outra Olimpíada, senão 4 anos mais tarde. Ademais, Reis já tinha levantado todos os outros troféus de sua especialidade. Por que enfrentar mais 4 anos de duros treinamentos para não perder a forma? A atitude mais sensata era esquecer tudo e meter-se nos negócios. É o que dizia a lógica pura. Sem dúvida, mas Reis Jones não se deu por satisfeito com tão pouco. Não devemos ser lógicos quando se trata daquilo que mais queremos na vida. E recomeçou os treinos. 3 horas por dia, 7 dias por semana.
e nos anos que se seguiram estabeleceu mais alguns recordes nas provas de 60 e 70 metros sobre barreira. Na noite de 22 de fevereiro de 1964, lá estava Jones no Madison Square Garden, competindo na prova de 60 metros sobre barreiras. Ele tinha anunciado que aquela seria a última apresentação em recinto fechado. O ambiente era de grande expectativa. Todos os olhos estavam voltados para ele. Jones venceu, igualando seu antigo recorde mundial. Aconteceu então uma coisa estranha. Naquela época, após cruzar a linha de chegada, os corredores desapareciam sob uma rampa no estádio, para depois diminuir a marcha e parar. Voltando a passo para a pista, Jones baixou por um instante a cabeça, escutando os aplausos. Aí as 17 mil pessoas presentes puseram-se de pé, rendendo-lhe caloroso tributo. Jones chorou. Muitos dos espectadores também choraram, porque um homem anteriormente derrotado conseguiria reerguer-se. Ele recusara-se a desistir e a multidão o adorava por isso. Jones competiu nas Olimpíadas de 1964 em Tóquio, fazendo 110 metros sobre barreiras em 13,6 segundos e ganhando a prova. Lá veio a sua medalha de ouro. Depois disso, ele foi ser representante de vendas de uma companhia aérea. Mais tarde, ofereceu-se para colaborar no programa de educação física da municipalidade. Sua atividade redundou num êxito sem precedentes. Num discurso proferido perante milhares de jovens, ele citou algumas frases que todos fariam bem em guardar para sempre na memória, transformando-as em lema de vida. Somente dando duro é que podemos triunfar. Nada de moleza, portanto, meu chapa. Aguente firme, desistir é fácil. Difícil é manter a cabeça erguida. Fácil é dizer que se está liquidado e desistir. Fácil é choramingar. Mas lutar e lutar quando não há mais esperança, bem, isso é a melhor coisa do mundo. Ainda que a gente saia de cada batalha quebrado, amarrotado e ferido, o negócio é tentar de novo. Desistir é fácil demais. Insistir é que é difícil. A história de Reis Jones faz lembrar uma frase de Goethe. Uma austera perseverança, inflexível e contínua, pode ser usada pelos menores dentre nós e raro deixará de atingir seus objetivos, pois, com o correr do tempo, sua força silenciosa cresce irresistivelmente. Em outras palavras, insista sempre que o êxito será certo. Esta recusa em desistir denomina-se princípio da persistência. Infelizmente, nesta nossa era de permissividade, pouco ouvimos falar em persistência. Mas como, historicamente, os Estados Unidos sempre produziram homens fortes, a importância da persistência sempre foi ressaltada perante a juventude. Os jovens foram ensinados a lutar, a nunca se deixar abater e, caso algum revés sobrevivesse, a reagir e a enfrentar a dificuldade, mantendo a luta acesa. Perseverança era, então, a palavra-chave e continua a sê-lo para quantos desejam triunfar. Não é possível conseguir nada de bom nessa vida sem aplicar firmemente o princípio da persistência. Lutar dá resultado. Os pensadores do mundo, esses que sabem as coisas como são, não se cansam nunca de enfatizar o valor da persistência. Maomé disse: Deus está com aqueles que perseveram. Evidentemente, Maomé sabia onde tinha o nariz. O mesmo acontecendo com Shakespeare, que nos disse: a chuva em excesso corrói o mármore. Pois bem, o mármore é duro, muito duro,
mas pequeninas gotas de chuva, batendo-lhe constantemente sobre a superfície, acabarão por corroê-lo. 17 séculos antes do Bardo de Avon, Lucrécio já tinha dito: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Edmund Burke, o grande estadista inglês, deu-nos um formidável conselho. Também ele acreditava no poder do princípio da persistência e disse: não desespere nunca, mas, mesmo que desespere, nem por isso deixe de trabalhar. Gostaria de reportar-me a outra pessoa, talvez não tão famosa, mas com certeza tão sensata como qualquer das coisas mencionadas. Trata-se de minha mãe. Ela praticou o princípio da persistência durante toda a vida e sempre teve que enfrentar um bocado de coisas, a falta de dinheiro, entre outras. Ela, porém, jamais aceitou a ideia de vergar-se às dificuldades e desistir. Era feita de outro estofo, era forte, sempre e inevitavelmente forte. Lembra-me haver odiado duas coisas na meninice: espinafre e álgebra. Hoje em dia, não gosto de nenhuma dessas coisas, embora seja obrigado a confessar que o espinafre, preparado à moda moderna, é menos intragável ao paladar. Eu costumava voltar da escola e dizer sombriamente à minha mãe que não tinha passado em álgebra. Recordo-me perfeitamente de um triste dia em que entrei a queixar-me. Não consigo entender, não consigo. O caso é esse, não consigo entender nada. Ela olhou para mim, acreditem-me, sem nenhuma meiguice, a voz aguda e dura. Faz já muitos anos que ela se foi deste mundo, mas tenho ainda nos ouvidos as dinâmicas palavras que ela me atirou, citando uma conhecida frase de um homem chamado William Edward Hickson. Se de início não tem sucesso, tenta de novo, e acrescentou: querer é poder. Ela fez-me acreditar que eu podia. A afirmação de uma forte perseverança, de seguir lutando, de desenvolver infatigáveis esforços, tem que, em última instância, dar resultados, se possuirmos aquela compulsão íntima para visualizá-la e nos aferrarmos a ela. O princípio da percepção. Para ser efetivo, o princípio da percepção tem de escorar-se num outro princípio vital, o da percepção, com a força que dele decorre. O que entendemos por princípio da percepção? Quando uma pessoa está mentalmente derrotada ou está subjugada por alguma situação embaraçosa, ela precisa de percepção. Ela tem que ver a situação não apenas de fora para dentro, mas também de dentro para fora. É preciso que possua uma introvisão e compreensão intuitivas de si mesma. É preciso que saiba quem é e que coisa é. É preciso que perceba e cultive de suas forças íntimas. A partir daí poderá lançar-se com êxito no que quer que seja. É um fato indiscutível que muita gente arruína a própria vida porque, ao menos em parte, carece de uma percepção daquilo que realmente é. Já se disse repetidamente: ele é seu próprio inimigo. As pessoas muitas vezes têm objetivos definidos, trabalham duro e, no entanto, fracassam. Uma pessoa poderá desejar realizar alguma coisa criativa sem, contudo, conseguir fazê-lo. Por quê? Talvez a raiz do problema esteja perdida no íntimo da própria pessoa. Na verdade, a pessoa que mais dificilmente conhecemos no mundo somos nós mesmos. Temos dentro de nós um mecanismo de autoproteção que busca fazer sempre o que desejamos. Esse mecanismo cuida de fazer parecer razoável o irracional.
Muitas pessoas simplesmente se recusam a conhecer-se a si próprias. Falam bastante dos problemas alheios, mas escondem-se de si mesmas para não enfrentar a realidade. Na verdade, um dos maiores momentos no desenvolvimento individual é quando a pessoa deixa de esconder-se de si mesma e decide conhecer-se tal como é na realidade. As pessoas que fracassam fazem-no via de regra, não por serem incapazes de enfrentar uma situação externa. É o conflito íntimo ou mental que as derrota. É preciso que você se veja tal qual é na realidade e paute sua atuação por essa honesta constatação. Este é o princípio da percepção, baseado na autoinvestigação. Coloque-se na frente de um espelho e diga de si para si: escute, quero a verdade sobre você. De pronto sua mente lhe dirá: mas você é um bom sujeito. Não se preocupe muito com o assunto. Porém, uma mente normal e saudável perceberá que o verdadeiro autoconhecimento é o começo do desenvolvimento próprio. Numa reunião em Washington, fiz uma conferência. Estavam presentes altos funcionários do governo, em grande número, e não poucas celebridades. Eu não conhecia pessoalmente muitos de meus famosos ouvintes, mas um homem veio procurar-me ao final, apresentando-se. Reconheci de pronto nele uma personalidade de destaque, um homem distinto e habilidoso, e tratei de esclarecer-lhe o quanto admirava seu espírito de liderança. Coisa notável, hein? Observou ele. Fico-lhe muito grato, mas existem fortes razões para isso. Como assim? Retruquei. Sim, foi uma preleção feita pelo Senhor cerca de 15 anos atrás. Compareci a essa reunião e ouvi seu discurso. Eu era um homem ambicioso e bastante experiente. Todos me diziam que eu tinha muita habilidade, mas muita coisa que eu fazia dava errado. Meus pensamentos e reações eram estranhamente confusos e eu cometia uma porção de asneiras. Mas, aquela noite, ouvindo sua preleção, uma coisa dramática me aconteceu. Era como se eu estivesse no campo numa noite muito escura. De repente veio um relâmpago e toda a paisagem me é subitamente revelada. Eu vi como que um relâmpago interior. Percebi o quanto era desorganizado e que ali estava a razão do meu insucesso. Decidi imediatamente corrigir-me. A primeira coisa que fiz foi pedir ao bom Deus que me tornasse organizado, que reunisse os fragmentos do meu eu esfrangalhado. E meu pedido foi atendido. Nos dias subsequentes, desenvolveu-se em mim um maravilhoso, quase inacreditável sentido de capacidade, unidade e poder. Claro que nem tudo ficou róseo de imediato, mas melhorou e muito. Tal modificação criativa ocorreu porque o homem teve como aplicar o princípio da percepção. Ele lançou um olhar para dentro de si e a seguir corrigiu aquilo que percebeu estar errado. Resultado: desenvolveu uma força que o lançou rumo ao sucesso. Quando principiamos a perceber nosso potencial íntimo através da aplicação do princípio da percepção, surge uma força que se encarrega de liberá-lo, de desenvolvê-lo e sublimá-lo num desempenho bem-sucedido, por poder entender-se uma sensação de força, de persistência, de pertinência. Mas antes que a criatividade possa tornar-se operativa, o indivíduo não apenas tem que aprender a saber e a acreditar em si próprio, mas tem também que passar por uma experiência de liberação, de força tão decisiva que lhe dará ânimo para prosseguir, a despeito de eventuais circunstâncias adversas. A persistência motivada pela percepção libera novas forças
e constitui a fórmula válida que leva às grandes realizações, por mais árduo que possa ser o processo. Espicaçado pelo seu potencial íntimo. Tome-se para exemplo a carreira de Bob Pettit. Bob transformou-se num dos maiores profissionais de sua geração, um dos maiores cestinhas que o basquetebol jamais conheceu. Aos 14 anos de idade, cursando ainda o ginásio, Bob media 1,65 m e pesava cerca de 60 quilos. Conforme ele próprio diz, tinha a harmonia de movimentos de um cabo de vassoura. Ele era um garoto pequeno e frágil, mas tinha uma forte motivação para tornar-se atleta. Instintivamente lançava mão do princípio da percepção. Era o único que sentia, muito mais do que via, o potencial de que era possuidor. Tentou futebol, mas não conseguiu entrar para o time. No entanto, conseguiu uma posição de terceiro reserva. Certo dia, não havendo mais ninguém para ser usado, ele foi chamado a entrar como zagueiro. E por infelicidade, o zagueiro adversário, passando por ele, veio marcar o gol da vitória da equipe contrária. Era o fim de Bob. Ele passou-se então para o beisebol. Chegou um dia em que foi chamado a ocupar a segunda base. Um oponente acertou uma bola com efeito por entre as suas pernas, e sem consequência os adversários assinalaram 2 corridas. Terminou ali sua carreira de jogador de beisebol. A seguir, Bob dedicou-se ao basquete. Precisavam de 12 rapazes no time do ginásio. 17 se apresentaram. Quando saiu a lista dos escolhidos, Bob não figurava nela. Pequeno, frágil e fraco, parecia que ele jamais teria êxito nos esportes. Mas ele desejava tanto tornar-se atleta, de modo que Bob dirigiu-se à sua igreja e teve uma conversa com o ministro, o qual de pronto percebeu a potencialidade daquele jovem. Disse-lhe o ministro que o Senhor ainda o tornaria grande. Bob tornou-se crente. Ademais, o ministro teve uma ideia. Organizaremos um time da igreja e faremos com que outras igrejas também organizem os seus. Esses times foram constituídos dos garotos que não conseguiram entrar para as equipes de suas escolas. Bob chegara afinal a um time. Pela primeira vez na vida sentiu-se importante. Começou a treinar com afinco. Apanhou um cabide de arame, dobrou-o de modo a torná-lo parecido com uma cesta, pregou-o na porta da garagem. Horas a fio passou a atirar bolas de tênis através daquele cesto improvisado. Seu pai, impressionado com aquela constância, comprou-lhe uma tabela e um aro. Todas as tardes, após as aulas, Bob ficava praticando arremesso, até a hora do jantar. Então jantava, fazia seus deveres escolares e voltava ao exercício. Sempre que encontrava pelo caminho alguma lata de lixo aberta, atirava para dentro alguma coisa. Vivia arremessando coisas dentro dos cestos. Tornou-se o cestinha do time da igreja. Estava resolvido a brilhar no basquetebol. Seu potencial íntimo o espicaçava. Bob não possuía força natural, de modo que principiou a exercitar-se diariamente, a fim de desenvolver a musculatura das pernas e dos braços. Executava religiosamente os exercícios e dizem que por causa da sua determinação cresceu 10 centímetros durante o segundo ano. Quando ainda fazia o ginásio, passou a integrar o time de basquete da escola. O treinador não conseguia entender a transformação ocorrida com Bob, que no ano anterior não servia nem para o segundo time. O time tornou-se campeão universitário estadual durante o último ano de Bob, e este na condição de cestinha da Universidade Estadual de Louisiana. Transformou-se logo a seguir no grande astro do Sr. Estados Louis Hinks.
Bob veio a ser um magnífico espécime físico e espiritual, um dos maiores atletas de nossa geração. Por quê? Porque punha em prática dois princípios: percepção e persistência. Percebendo seu potencial íntimo, ele simplesmente não aceitava a ideia de dar-se por vencido. Mas não é preciso sermos grandes atletas para pôr em uso os princípios da percepção e da persistência. Nas nossas atividades cotidianas, a miúde, nos vemos a braços com situações que exigem o hábito do pensamento positivo e a disposição de não desistir jamais. Insista, não desista. O caso de um problema que súbito me surgiu ilustra como muitas vezes uma situação na aparência irremediável irá solucionar-se, se não perdemos nunca a esperança, ou melhor, se prosseguirmos tentando. Obstáculos inesperados deram-me cabal prova disso. Depois de falar numa reunião em Roland, Michigan, eu tinha um compromisso para a noite seguinte em Phoenix, Arizona. Em condições anormais, não haveria problema para chegar lá a tempo. Como eu tinha passagem num avião matutino de Grand Rapids para Chicago, para dali apanhar o voo até o Phoenix, o tempo a ser gasto era mais que suficiente. Todo o esquema da viagem afigurava-se dos mais cômodos. Acontece, porém, que naquela manhã em Roland mal dava para ver um carro estacionado em frente à janela do motel. Tal a cerração reinante. Telefonei para o aeroporto de Grand Rapids e descobri que estava interditado. Informaram-me também que em Chicago tampouco havia teto e que dificilmente decolaria algum avião naquela manhã. Liguei para Minneapolis, interditado. Em suma, eu me achava interditado e centenas de quilômetros de Phoenix, onde deveria estar à noite. Que fazer? Bem, sentei-me, entreguei-me a uma sessão de pensamentos positivos, pondo em prática o princípio da persistência. O pessoal de Phoenix tinha firmado contrato comigo com 8 meses de antecedência. Telefonar agora para dizer-lhes que não poderia comparecer era a última coisa que eu me entraria nas cogitações. Eu bem poderia ter desistido dizendo: paciência, nada se pode fazer. É simplesmente impossível chegar lá. Caso houvesse pensado dessa forma, tenho absoluta certeza de que não teria chegado a Phoenix. Mas ao invés disso, adotei uma atitude mental inteiramente positiva. Aluguei um carro e parti para Chicago, imaginando que a cerração se levantaria à minha chegada. Depois de percorrer cerca de 90 dos 300 quilômetros que me separavam de Chicago, o motor começou a ratear. As perspectivas de meu programa de viagem não ficavam nem um pouco favorecidas com aquela falha mecânica. Obriguei minha mente a agir de forma positiva. A essa altura, cheguei a um alto posto, onde, acredite quem quiser, encontrei um dos melhores mecânicos que jamais conheci. Num abrir e fechar de olhos, ele desmontou o motor, limpou, lixou uma porção de coisas e acabou substituindo 8 velas. Agora, informou-me o homem, o carro vai andar. Tornei a ligar para Chicago. Seu voo foi cancelado. Disseram-me, mas a telefonista acrescentou: há um voo às 4 da tarde. Esse me bastaria para chegar a Phoenix em cima da hora do meu compromisso. Quando voltei ao carro, imaginem o que aconteceu: o motor não pegava. A bateria estava arriada. O mecânico tornou a carregá-la e esclareceu-me: o senhor pode chegar até o aeroporto de Chicago, sem dúvidas, mas não deixe o motor morrer no caminho.
Com as novas velas, o carro teve um desempenho magnífico, mas quando parei no aeroporto de O'Hare, fui obrigado a desligar o motor para apanhar a mala no bagageiro. Foi quando o carro tornou a enguiçar. A bateria estava de fato arriada, de modo que me limitei a entregar o veículo enfermo a um enfastiado policial. No terminal, milhares de pessoas se acotovelavam. Fiquei hesitante. De repente, o funcionário de uma companhia aérea destacou-se da multidão, reconhecendo-me, e perguntou: qual é o problema? Eu lhe expliquei. Nenhum dos novos aviões vai decolar, disse-me ele, mas outra companhia vai tentar um voo. Se conseguir apanhá-lo, chegará a tempo. Pratiquemos o pensamento positivo. Não desista nunca. Espere-me aqui. O homem demorou-se uma boa meia hora. Depois reapareceu e disse: o avião vai decolar, sim, senhor, mas não há lugar a bordo. Digo-lhe, porém, uma coisa: vamos até o portão de embarque e firmemos o pensamento no seguinte: tem que haver uma desistência. Bem, quando o avião estava prestes a decolar, meu amigo veio dizer-me, com um amplo sorriso, que sobrara um lugar para mim. Alguém deixara de aparecer em tempo. Cheguei a Fênix 45 minutos antes do horário designado para minha conferência. Quando tudo parece ir mal, é hora de praticar a crença mental positiva de que alcançaremos os nossos objetivos. Desde que sejamos persistentes e tentemos tudo, se começarmos a pensar que está tudo perdido, nosso estado de ânimo irá de fato atrair mais dificuldades, e essas acabarão por nos vencer. Pelo contrário, devemos nos aferrar ao pensamento de que as coisas virarão a nosso favor e entrarão nos eixos. A fraca desculpa de que estão em jogo circunstâncias imponderáveis é usada com demasiada frequência para justificar desistências precoces. As pessoas que vão em frente neste mundo são aquelas que se erguem em busca das circunstâncias que desejam e que, caso não as encontrem, tratam de criá-las. Essa é a atitude que opera milagres no trato dos problemas. Sempre é demasiado cedo para desistir. Não desista, portanto. Querer é poder. Reunamos agora algumas ideias acerca dos importantes princípios focalizados neste capítulo. 1. No trato de um problema, a coisa número 1 a fazer é jamais deixar de atacá-lo. Empregue sempre o princípio da persistência. 2. Lembre-se, podemos transpor as dificuldades mais colossais, alcançando-nos acima delas em pensamento. 3. Adote o lema: sempre é cedo demais para desistir. Insista sempre. 4. Use palavras ascensionais. Nunca fale com desânimo. Diga a boa palavra. 5. É dando duro que se triunfa. 6. Domine o princípio da percepção. Aprenda a conhecer-se a si mesmo. Conheça o seu verdadeiro eu interior. 7. Se de início você não está obtendo êxito, tente de novo. 8. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Querer é poder. 9. Insista sempre. Tente sempre. Aí está o segredo. Vá em frente. Tudo sairá bem. 10. E que Deus esteja sempre com você.